Beleza. E para a gente ir agora para esse último tópico aqui, eu queria falar, se a gente está falando de futuro, né, do rock and roll, eu acho que tem uma figura aí que a gente não pode deixar de tocar no assunto aqui dele, porque ele, ao meu ver, surgiu um pouquinho depois ali, né, do rockabilly, e o cara tá até hoje, né? Para a gente falar de o quê? De 60 anos, mais ou menos, de rock and roll, e o que será do futuro do rock and roll, eu queria que a gente analisasse agora a figura desse cara, para mim, que é uma espécie assim de imortal da música. Eu posso até dizer que ele é o pai da música pop, que ele talvez seja a maior personificação do que é o pop, na acepção, né, da natureza dele mesmo, Paul McCartney, né? Que cara sensacional, né? O cara que meio que criou esse negócio todo aí, sabe? Eu fico imaginando assim a quantidade de pessoas que foram fabricadas ouvindo Beatles, né? Os pais ouvindo Beatles, né? E essas músicas que se entrelaçaram com todas essas histórias ao redor do mundo, a quantidade de bandas, porque eu tenho a impressão, e se eu não me engano, isso é uma verdade. Existiram movimentos parecidos com a Jovem Guarda em grandes países, né, em centros ao redor do mundo. Aquilo que aconteceu aqui no período que se autodenominou como Jovem Guarda, aconteceu também na França, aconteceu na Itália, aconteceu na Argentina, no Chile, aconteceu em Singapura. Foi um fenômeno, a bitomania foi um fenômeno mundial, que esses caras criaram sem precedentes. Né? E a figura do Paul, quando nos últimos anos o Paul tem feito grandes shows no Brasil, e já agora, depois dos 80 anos, eu fiquei impressionado agora, em 2024, ele dizendo que vem fazer show novamente no Brasil. Pois é. E assistiu o último show que foi televisionado, né, ano passado. Um cara de mais de 80 anos, um cara em pé, tocando baixo, tocando guitarra, depois sentando em piano, com a presença de palco inconfundível que ele tem. Que cara sensacional. Então, assim, o Paul McCartney, de fato, ele é a personificação desse negócio chamado música pop, que eles ajudaram a criar, né? É isso aí, né? E assim, aí eu finalizo a inquirição aí com vocês, no sentido da seguinte pergunta: quando o Paul morrer, aí a gente vai dizer realmente que essa primeira turma, essa que Paulo ainda há pouco falou, né, que foi essa primeira fabricação, essa primeira leva, é realmente quando o Paul for embora? Vou eu? Você. Ok. Eu acho, é mais um tema que eu acho que merecia um programa à parte. Vamos fazer isso aí de Beatles e de cada um deles, falar do Paul, do Ringo, exatamente. Lennon. O Paul McCartney, particularmente, por estar vivo, eu acho que eu diria a mesma coisa do John se ele estivesse vivo até hoje. Sim. No sentido assim, que ele um dia vai ser um case de estudo de psicólogos, analisar o impacto do estrelato na vida e no ego de uma pessoa. É um pouco como Pelé. As pessoas não gostavam de Pelé, ou gostavam, né? Nunca se lembravam de que ele, desde os 16 anos, era cercado de pessoas dizendo que ele era o melhor e tal. Ninguém dizia não para ele. E o Paul viveu isso, pelo menos desde os 25, né, 26 anos. Por aí. Ele viveu isso aí. Ele mesmo cita que... E ele é um cara que você percebe que ele tinha essa angústia pelo sucesso. Sim. Desde o começo. Ele precisava se provar, depois que ele saiu dos Beatles, ele não tocava a música dos Beatles nos Wings, para provar que ele era o Paul McCartney, que fazia sucesso, etc. Ele sofreu muito mediaticamente com a morte do John Lennon, porque o John Lennon, segundo o próprio Paul, de repente virou um santo, né, um santo das causas do pacifismo. E aquilo transformou ele automaticamente num vilão. Vilão da história. O vilão da história. Ele e Yoko sofreram com essa coisa, em níveis diferentes ali.
e ele não consegue parar, ele nem tenta parar. O que, ok, eu não recomendo a ninguém que se aposente, a não ser que precise por razões de saúde. Mas ele segue e, ao mesmo tempo, você percebe também ao longo da carreira dele que ele sempre procurou se antenar. Ele, o Wings, quando entrou o rock de arena, ele foi fazer o rock de arena, e tinha ele fez umas experiências com hard rock ali dentro do Wings. Foi. Você percebe nos anos 80 o som dele fica com a cara dos anos 80. Ele vai fazer show com o Michael Jackson, porque ele percebeu que o Michael Jackson era uma trend, né? Era uma onda chegando. Ele fez experiências digamos, com realidade virtual recente. Tem um clipe muito interessante que rejuvenesceram o Paul, colocaram o rosto dele no jovem. Ele tá em todas o tempo inteiro. E eu me pergunto se isso não foi, digamos, um efeito lá da bitomania. Transformou a personalidade dele, ou amplificou isso aí. Eu não percebo tanto isso nos Stones, por exemplo. O Mick Jagger e o Keith Richards, eles são quase que uns ermitões, se você comparar com o Paul, né? Eles se resguardam muito, dão as entrevistas deles e tal. O Mick Jagger, até nos anos 80, tentou fazer esse negócio, né, de se lançar solo. Foi. Mas entendeu que não, que o negócio dele era com os Stones. Então o Paul ele é muito mais importante do que parece. Apesar de já todo mundo reconhecer que ele é muito importante, ele é ainda mais importante. Porque a partir da análise da vida dele, a gente vai entender fenômenos que ainda estão acontecendo. Beleza. Ele eu gostei da ideia de case. Realmente, se eu fosse um professor de música, né, numa universidade teórica, né, na parte teórica da história da música, ele é um caso mesmo para ser analisado, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um cara genial, ele prova isso N vezes, atualizando, né, se reatualizando, porque ele não foi só gênio porque ele fez parte dos Beatles, né? Ele provou que ele é um gênio, né, e continua a ser um gênio. Por tudo isso que foi dito aí, porque ele consegue ter uma gestão muito inteligente da carreira, que é uma outra coisa importantíssima para quem faz música, para quem faz qualquer coisa na vida profissionalmente, mas para um músico, que a gente vê muitos músicos se perdendo no meio do caminho, depois não sabe mais o que eles são. Eu vou cantar o quê? Eu vou cantar bolero, jazz, né? Passou, eu já não sou menininho, então não dá para eu ficar posando de roqueiro doidão, né? E às vezes fica também, convenhamos, para algumas bandas, por exemplo, eu gosto muito do AC/DC, mas eu acho meio assim deprimente olhar o Angus Young daquela idade, velhinho, com cabelo branco, vestindo aquela mesma calça, né, aquele mesmo short de moleque. Já me senhores, né? Os caras hoje são senhores de idade, morreu, né? O Malcolm morreu, tava com demência senil, e os caras ainda estão aí, óbvio, enchendo estádios, fazendo shows antológicos, mas para mim já ficou um pouco forçado olhar um cara daquele batendo cabeça, né, como se fosse um menino de adolescente já com seus quase, sei lá, 70, 80 anos. Já voltando pro Paul, assim, ele ainda consegue ter esse frescor de uma longevidade juvenil, entre aspas, por causa da genialidade dele, dessa solidez da marca que ele criou, né, da imagem pessoal, da riqueza da carreira, né, Beatles. Aí no The Wings ele faz discos interessantíssimos, né, ele faz música de tanta qualidade e hits tão bons quanto os dos Beatles, né? E depois ele continua a fazer isso, né? E ele vai modulando essa carreira, como o Habib falou, ele cola no Michael Jackson quando o Michael Jackson começa a zarpar, né? Ali na época do Thriller. E ele vê, pô, esse cara aqui é uma estrela, esse cara aqui, ele também é genial. E fazem aquelas parcerias, 3, 4 músicas mais ou menos, né? Que eles fazem, 666, e tem mais umas outras 2 ou 3 que eles compõem. The Girl Is Mine. The Girl Is Mine. Né? Eu sei que no álbum do Jackson deve ter umas 2, pelo menos, que é cantada por eles dois e composta. E depois, nos anos 90 e até hoje, né, com shows, com casa cheia,
e mostrando não só que ele permanece, mas que realmente ele é o bastião, né, disso que a gente tem como de mais alto nível dentro de um gênero que ele ajudou a criar, né? Então, de fato, eu vejo nele essa genialidade e essa solidez da carreira, essa inteligência para gestão da própria carreira e da própria imagem, né? Que mostra para as pessoas que, por mais que ele chegue no palco e desfile lá os sucessos de quando ele tinha 20, 30 e poucos anos, mas você continua identificando ali um cara que está vivo, né? Ele não é uma múmia em cima do palco, como para mim hoje, né? Com todo o respeito que eu tenho a quem produz música e ao próprio AC/DC, né? Uma múmia em cima do palco tocando guitarra, de cabelos brancos, né? Já bem mesmo senil. Não é, ele é um cara do seu tempo, né? Ele continua sendo hoje tão referencial, um cara tão referencial quanto ele foi naquela época ali, nos anos 60, 70, 80. Então, de fato, é um cara fora de série. E se ele acabar, realmente, quando ele passar, a gente pode dizer que essa época aí de ouro, do rock and roll no seu modelo mais do protótipo lá, do mais primitivo, aí acaba, né? Fazer um adendo para passar a palavra para o Habib, em relação ao Mick Jagger, realmente, eu concordo, ele não chega ao nível do McCartney, né? Muito embora no quesito jovialidade, eu acho que ele conseguiu manter isso sem parecer ridículo, né? Eu digo isso assim porque aquela música que diz I wanna dance, I wanna move like Jagger, né? Eu queria me mover pelo palco como Jagger, né? Eu queria dançar como Mick Jagger. Quem teve a chance de ver ao vivo assim, um show do Rolling Stones, eu fui ao show deles no Maracanã, esse último, quando eles passaram no Brasil, no Maracanã, e realmente eu fiquei extasiado, não só com a capacidade sonora da banda, mas a dinâmica que ele dá ao show, como um frontman, como um cara mesmo de respeito, que passa o show inteiro correndo no palco. Me lembrei até Axl Rose, né? Quando era novo no Guns N' Roses, que ele ficava correndo de um lado para o outro, né? Então ele dança, ele canta e ele se move, ele se desloca no palco sem perder o tom, sem perder o fôlego, né? Com essa idade toda. Então eu concordo, ele não é um gênio como o McCartney muito embora eles tenham surgido na mesma época, mas nesse ponto ele consegue fazer com que as pessoas vejam ele lá, e inclusive o próprio Keith Richards, que é um caso assim extraordinário, né? Já para ter morrido umas 20 vezes, não morreu. Eu acho que ele é imortal, né? De fato, eu acho que ele não vai morrer, não. E você vê sem ficar com pena do cara dizer, poxa, já era para ter se aposentado, né? Já dava para ter parado, né? Não, o Jagger e o Paul McCartney fazem com que você os ouça e os veja em palco e diga assim, não, ainda dá para ouvir esse cara aqui com prazer, né? Um adendo justamente nesse sentido que você está falando. Existe uma imagem que o rock and roll deixou muito forte na indústria cultural do desregramento com a própria saúde, né, da bebedeira, do uso de drogas, e a gente está vendo um pouco que pelo menos muitos desses grandes ícones aparentemente não viveram isso com essa intensidade, estão se cuidando muito. Se você para pensar que o Joe Biden saiu da corrida presidencial agora com 82, né? 80 e pouquinho. Porque se considerou que ele não estava à altura do desafio físico, que é uma campanha presidencial, né? E com algum problema de lapso de memória. Imagina como deve ser uma pressão. Do outro lado, você tem um Paul McCartney com 80 anos e o próprio Mick Jagger correndo mais que o Axl Rose hoje. Mas Axl Rose hoje não corre, hein? Detalhe, Axl Rose não corre mais no palco. E os barriga não permite. O peso não fica estranho. Não fica estranho porque você tem uma jovialidade ali que alguém tem que te lembrar, olha, ele tem 80 anos. Isso. Né? E você pensar que os próprios Beatles fizeram, o próprio Paul, provavelmente, acho que foi ele, fez aquela música When I Am 64, usando como exemplo
O exemplo de velhice na música que ele fez nos anos 60 era 64 anos. Ele imaginava, não, 64 anos é uma coisa, eu vou estar lá com meus netos, tomando um vinho de vez em quando, né? Eu lembro que tem uma pergunta famosa que fizeram, talvez para o Mick Jagger, ou alguém falando sobre ele, na época também. Não, porque você não acha que o Mick Jagger vai estar fazendo essa mesma coisa com 30 anos, né? É verdade, é verdade. Essa pergunta é clássica mesmo. 60 anos depois, ele está fazendo. Todos dois, né? Tanto ele quanto o Mick Jagger. O Mick Jagger também. Essas pessoas também estão, de uma certa maneira, explorando uma fronteira digamos assim, da longevidade, da jovialidade. Jovialidade. Né? Verdade. E o mais importante, que é sem ficar parecendo patético, né? Exatamente. Essa ideia da eterna juventude, né? Que está dentro do rock, né? Aquela picardia, aquela transgressão que sempre esteve na filosofia do rock, né? Da própria ideologia da música como toda. É um jovem eterno, né? Por causa do fervor da música, da energia, do poder, de alcance daquilo ali, leva as pessoas, muitos deles mesmo, a achar que iam ficar aí eternamente em cima de um palco tocando uma guitarra e fazendo shows. E só que o que ocorre, que a diferença desses aí, que são as exceções, né, e bravíssimas, em relação aos outros que ou morreram ou se estão vivos, passam essa ideia de decadência, né? De dizer assim, pô, não dá mais, era para ter parado, né? Fica ridículo, não é mais nem um garoto. Pensar que o Ozzy Osbourne, ele era um fã dos Beatles, e ele está bem mais acabado, né? Sim. E o Paul, em relação ao Paul, né? Exato. O Ozzy, né? Que também foi um cara que foi até onde deu, né? Sim, hoje em dia ele já está vendo que ele até forçou além da conta, né? Ele já era para ter parado bem antes desses problemas todos. Já tava... assim, e aí entra aquela questão também que eu queria colocar aqui antes, para não me esquecer, que é você se repetir. Porque nem todo artista consegue, depois de certo tempo, e isso daí eu percebo que é em várias áreas. Por exemplo, um grande escritor, aí ele começa a escrever, os primeiros livros dele são mais ou menos, aí ele chega naquele romance que é o que vai marcar ele para a história. Pô, ele conseguiu escrever meu grande livro. Aí o desafio é depois fazer o outro grande livro, o outro, até que vai chegar um tempo que ele não vai mais fazer grandes livros, ele vai começar a fazer livros parecidos com os grandes livros dele, né? E em outras áreas também. Aí eu me lembro do Michael Jackson, que ficou perseguindo eternamente um novo Thriller, que nunca conseguiu, né? O Bad, que eu acho que foi o que chegou mais perto, né? Depois do Thriller veio o Bad, aí o Bad já não foi do mesmo nível, mas também era um álbum, ainda é um álbum muito bom. E aí depois não conseguiu mais, ainda que ele fosse um cara também genial, né? Em certo aspecto, genial em vários sentidos, não é? Acho que você tocou num ponto muito interessante que a gente não tinha falado ainda. Muitas dessas bandas estão há 20, 30 anos sem gravar disco novo. Nenhum disco novo. Só cantando os sucessos, né? E aí é aquela coisa, é difícil, né? Pode ser que para quem está ouvindo agora, que não conheceu, né, que não era jovem naquela geração, seja uma coisa... não, vou parar para ouvir o que esse cara aqui tem a me dizer. Mas para quem estava lá desde aquela época com o cara, ou seja, quem viu aquele álbum ser lançado, quem comprou a primeira vez, ouviu, já é um outro tipo de audição, né? E talvez você já esteja até um tanto que cansado, né? De, pô, já ouvi tanto isso daí, né? É uma coisa interessante, só desculpa, uma última intervenção, Nathan. E como artista, ficar prisioneiro dessa imagem, às vezes, mesmo se ele não tiver esgotado, digamos, a sua própria ânima criativa, mas o público começa a rejeitar uma obra nova. Depois que o público percebe que o auge foi tal. Então, o Pink Floyd, ou no caso os herdeiros do Pink Floyd, né, os ex-Pink Floyd não podem fazer shows de músicas muito novas, tem que incluir o Dark Side of the Moon, The Wall. O The Wall, no caso do Roger Waters. O Deep Purple, o cara, você vai entra guitarrista, sai guitarrista, mas vocês têm que tocar Smoke on the Water. Tem isso. Então os caras podem até estar querendo fazer algo novo e não podem mais.
E os Stones, até um último parênteses, passaram um bom tempo tentando lançar coisas novas, deram tempo, e porque faziam sempre os mesmos shows, as pessoas pediam, né? E um tempo atrás eles lançaram um disco de blues. Isso. Foi aclamado pela crítica. Pois é. Um disco, mas o público não gostou. Não gostou. Os fãs, né? E o engraçado são os fãs que não gostam, né? Os críticos vão gostar, mas os fãs assim, não é, né? Não é Satisfaction. Não é Satisfaction, né? Que é uma esse assunto é um tema até legal para um próximo encontro aí, bate-papo, que é o lance da temporalidade, né? A gente vê que esses caras lançaram música, né? Os Beatles, né? Eu gosto muito de colocar como uma música símbolo Hey Jude. Sei lá, eu faço essa comparação aí. Pablo tocou ainda há pouco no assunto da música clássica, né? Dos grandes nomes da música clássica, né? Hey Jude, essas bandas, essas músicas, Hey Jude, o próprio I Like Rolling Stones, dos Stones, essas músicas vão perdurar por muito tempo, né? Em contrapartida, a gente vê músicas lançadas hoje aqui no Brasil por uma turma que não demora uma semana, ela já morreu, né? Ela já caiu na insignificância, né? Esse tema é um tema realmente muito interessante para a gente desenvolver aí num encontro futuro. Bom, eu queria agradecer aí vocês, tá, por esse primeiro bate-papo aqui, que vai virar um podcast na programação da Web Rádio Lodovicense, também no novo canal, porque o antigo canal da Web Rádio Lodovicense, o YouTube fez o favor de sumir com ele desapareceu, foi pulverizado. Apagou total. Mas assim, para finalizar, eu queria que Pablo falasse agora um pouco desse evento que está acontecendo, se eu não me engano, uma vez no mês, ali na rua Godofredo Viana, se eu não me engano é esse o nome, na frente do Teatro Arthur Azevedo. Na esquina, mais ou menos. Isso, na esquina ali, né, onde tem alguns bares, um do lado do outro. Tive a oportunidade de estar lá alguns dias e fui para um final de semana lá, um sábado, para ver se eu assistia o Forte Apache, mas naquele dia não estava tendo. Então, me parece que o evento é uma vez no mês, chamado Encruzilhada Cultural. Eu queria que tu falasse, Pablo, porque a Forte Apache está tocando, né? Lá. Certo, vai ter Forte Apache, vai ter o Jazz Trio do Chicão também. Muito bom, sim, muito bom, já vi. O Jazz Trio lá no Miolo Bar, muito bom. Isso, Miolo Bar também já ouvi, muito bom. Muito bom. E uma cantora que eu acabei de conhecer, a Royce, ela é de Alcântara, vai ser acompanhada pelo Atos. Agora é Atos Lee, né? Atos, que tocava na Ruminando Cogumelos. Sim. Tocar comigo. Mas eu te pergunto, vai ser na pegada jazz? Ele é especialista. Sim, o evento é uma mistura digamos assim, de estilos e abordagens artísticas que sozinhos, de repente, não vão conseguir juntar um grande público. Você vai ter poetas também. Então é um acontecimento que vai ter atores com monólogos e as bandas, no caso, os estilos de blues, blues rock um pouco, né, jazz e soul, no caso da Royce, particularmente. É uma maneira da gente apresentar para o público essas linguagens que hoje em dia são nicho, como a gente estava falando, né? Mas o jazz já foi a música pop do mundo, né? Isso, com certeza. Antes do rock, né? Antes do rock, o jazz dominava os Estados Unidos, né? As rádios. Tudo. Então é uma oportunidade, assim, se você gosta dos estilos ou tem curiosidade de conhecer, trabalho autoral das bandas, vai ser a maior parte do trabalho autoral, né? Você pode conhecer nas redes, aí no YouTube, os canais das bandas, ou no Instagram dos artistas, né? Forte Apache. O Jazz Trio acho que tem também, e a Royce também tem o perfil dela. Então você vai lá, vai ter essa experiência, vai ter venda de vinis raros lá da Brisa Discos, venda de livros de poetas, tem os bares ao redor, aquela rua do Godofredo Viana está se formando um negócio interessante, que tem uns 5, 6 barzinhos, cada um com a sua personalidade e tal, com seus tiragostos. Cachaçaria, tem uma cachaçaria bem legal lá.
muito legal, a cachaçaria inclusive do meu xará, o Pablo. Pablo, isso. Gente boa. Gente finíssima. Então você vai ter a oportunidade de degustar não só músicas, como tira-gosto, bebidas, cervejas artesanais, cachaças artesanais lá do próprio Pablo. Isso é um evento muito interessante. Vai ser no dia 7 de setembro. A partir ali das 4 horas da tarde você pode chegar. Tá? Muito bacana. E só para tirar mais uma dúvida, é uma vez no mês que está rolando? Ou como é que a gente está fazendo com essa periodicidade, né? Envolve um trabalhinho de produção da gente e até para ajudar na formação de público tem que ter uma periodicidade, mas a gente também ainda não conseguiria fazer toda semana. Carga de trabalho e tudo mais. Então vamos fazendo isso todo mês para, de repente, para o ano que vem, o movimento crescendo, a gente conseguir fazer eventos até maiores e tal. De repente um festival, alguma coisa assim, que a cidade, você vê que ela já tem os festivais até internacionais que vêm para cá, tem os festivais grandes aí de jazz, blues e jazz do Tutuca, que ele organiza lá na Barreirinhas e aqui em São Luís também. E acho que tem espaço para uns festivais assim que estão naquele degrau abaixo, né? Que são das bandas locais e tal, para fazer esse degrau entre os artistas locais e os grandes festivais que a cidade, felizmente, já tem. A tribo do alternativo, né? Que é uma turma que está por aí, né? Sempre tem. Sempre tem. É uma coisa abaixo do radar. O público alternativo é para onde todas as grandes tendências migram no final. Né? Lá você vai encontrar tudo que em algum momento foi um grande sucesso de público e agora é uma coisa sofisticada. Beleza. Rogério tem o Duolitera, né? E tem aquele outro projeto que eu esqueci agora o nome. Queria que falasse aí, Rogério, para o pessoal ficar sabendo. Bem, esses projetos, eles já existem há mais ou menos uns 4, 5 anos, né? No momento, eles estão um pouco em stand-by, né? Por questões mesmo particulares e de trabalho, mas eu tenho o perfil do Duolitera lá no Instagram, né? Onde eu faço a divulgação de autores maranhenses e brasileiros, e enfim, de outros lugares, circulando em torno da questão da literatura, né? A iniciativa Eidos é um projeto mais voltado para a filosofia. No momento a gente está assim um pouco parado, mas o perfil do Duolitera está lá no Instagram e a gente sempre, quando pode, bota alguma coisa lá. E a outra questão também que eu estou, assim, um projeto que eu estou desenvolvendo é de musicalizar ou musicar poemas da minha autoria, né? Estou escrevendo um livro que vai se chamar Frágeis Artefatos, e nesse livro, uma das propostas é também ter alguns dos poemas desse livro, juntamente a uns poemas do meu segundo livro, A Linguagem da Ausência, né? Eu estou selecionando alguns e fazendo a musicalização deles. Eu estou musicando os poemas, né? Então eu já tenho mais ou menos uns 18 a 20 poemas musicados em vários estilos, né? Em blues, MPB, jazz, rock, né? Folk, para ser também uma experiência. Na verdade, ele é um projeto e é um experimento, que é casar a linguagem poética com a linguagem musical, né? Que são duas coisas que eu sempre gostei e trago ao longo da vida. E agora eu estou conseguindo fazer isso com o auxílio da inteligência artificial, ou seja, a música está sendo composta, né? A letra é autoral, ou seja, é minha letra, né? A letra dos meus poemas, não é letra feita pela IA, mas a música é a partir de certos comandos, obviamente, né? De certos prompts, é feita dentro de uma escolha, né? Eu escolho o gênero e tento ver o que vai dar quando casa aquela letra, né? Daquela poesia, daquele poema, com o gênero que a IA vai me dar. E, assim, eu tenho que dizer que eu estou muito surpreso positivamente, porque uma boa parte das letras que eu musiquei ficaram muito interessantes, né? Por causa da própria musicalidade da minha poética, né? Que é um marco que as pessoas que leem dizem, né? Que tem
uma certa musicalidade interior. Então isso facilita, eu tenho percebido que isso facilita quando a gente transforma em música, né? E eu acho que deve vir alguma coisa, quando o livro surgir, vai ser um apêndice do livro, vai ser você poder ouvir também alguns poemas que estarão nesse livro em forma de música, né? Acho que é bem interessante, estou gostando muito dessa experiência aí. Certeza, uma espécie de trilha sonora, né? Mas, isso. Claro, totalmente voltado ao livro, dentro do, né? Dentro do. Inclusive, o livro vai ter duas trilhas sonoras. Se tudo der certo, musicado, né? Ele vai ter essa trilha sonora. Deverão existir 2 links, né? Um link que vai levar para essas músicas autorais, com base nos poemas, e um outro link que vai levar para uma seleção de músicas que tem a vibe do livro, assim, que eu vou escolher e que dialogam de alguma forma com alguns poemas que estão lá dentro. Inclusive, é uma outra experiência, né? Mas essas aí de artistas já consagrados e tal, numa lista pré-definida, né? Nathanael, só para fechar, em relação, antes que você encerre, em relação a esse projeto, né, que você está falando aí, que o Pablo está envolvido, eu acho muito importante a produção de música autoral contemporânea no Maranhão, com base em vários gêneros, porque nós, maranhenses, tendemos a achar que música maranhense é um tipo específico de música, né? Como se tivesse cristalizado aquela ideia de a MPM, né, que nós tínhamos até os anos 90, hoje em dia, para mim, assim, tá meio que, né, ou melhor, tá off, né, tá ultrapassada. Foi um grande erro. Porque um grande erro quem criou esse negócio foi o MPM. Feita por maranhenses em gêneros que não são maranhenses, mas feita como música por autores maranhenses. Então, você pode ouvir muito bem um blues produzido, tocado e com uma letra autoral de um autor maranhense que também é música maranhense. Não é a música maranhense, não é a música do Bicho Terra, não é a música do... Não é só isso, é o que a gente produz hoje universalmente, né? De fato, e acho que a gente está vivendo mais uma vez um bom momento assim, de muita criatividade. Tem muitos artistas trabalhando autoralmente com outros estilos nesse momento. Isso. A garotada muito ativa também, uma geração bem mais nova do que eu também, e até as gerações da minha, um pouco mais velha, voltando. Então é um momento legal para isso. Eu vou ter aqui nos dados. Bom, é isso. Agradecer vocês dois aí, dizer que dia 7 eu vou estar lá no Cruzilhada Cultural. Rogério está convidado e vou estar lá com uma galera que eu vou tentar levar para lá também. E aí a gente se encontra aqui uma outra oportunidade para tratar desses assuntos aí. Eu acho que a gente deu para a gente desenvolver bacana esses assuntos, né? Esses temas são uns temas muito interessantes para se pensar aí referente à música. E se a gente está falando de música, a gente está falando de música pop, de rock and roll, né? Então, foi muito bacana. Agradecer vocês aí.